E galera, a gente vai dar início agora ao estudo dos fenômenos ondulatórios, né? Que fazem parte também da ótica, né? Porque a ótica nada mais é do que a gente estudar a luz, né? Suas propriedades. A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética, né? Então, está incluso aqui também nesse conteúdo da ondulatória, esses fenômenos. A reflexão é o que a gente vai ver hoje, né? Os fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, ele é o mais comum, a não ser os corpos que emitem luz. Todos os outros podem ser observados por causa da reflexão da luz em sua superfície, certo? Então a gente vai estudar primeiro ele. Então, como é que a gente pode definir um fenômeno da reflexão, né? Ele pode definir assim, ó, né? Uma onda que se propaga em um meio ao sofre reflexão quando, após incidir em um segundo meio de características diferentes, volta a se propagar no meio original. Então, quando acontece isso, a gente tem um fenômeno da reflexão, tá certo? Então, galera, qualquer que seja o tipo de onda, o módulo de sua velocidade de propagação ele não se altera na reflexão, ok? A velocidade ela continua a se propagar no mesmo meio que estava, né, a onda. Então, como a frequência característica da onda que se mantém sempre constante, o comprimento de onda também ele não varia na reflexão, certo? Nós temos sempre que lembrar dessa equaçãozinha que V é igual a lambda vezes F. Essa frequência, né, uma vez gerada numa onda, ela se mantém a mesma, né? É como se fosse a impressão digital do tipo de onda. Então nós vamos ver agora dois casos particulares da reflexão, né? Para ondas em cordas e para ondas em superfície de líquidos. A reflexão de ondas luminosas, né, na luz, será vista no estudo da ótica, de maneira mais aprofundada, tá certo? Então aqui é apenas um dos fenômenos que faz parte da ondulatória, que é a reflexão, né? Então vamos ver como é que fica essa reflexão. Começando com a reflexão de ondas transversais em cordas, né? Pronto. Então, a análise de reflexão de pulsos em ondas transversais nas extremidades de cordas deve ser dividida em duas partes, né? A primeira parte é essa, com a extremidade fixa, certo? Então nós temos aqui, ó, uma corda, uma base fica fixada, né? Uma parede. Aí vem aqui o pulso, que a gente chama de pulso incidente, se propagando, né? Incide aqui na parede e retorna. Então nós temos aqui o pulso incidente e aqui embaixo o chamado pulso refletido, tá certo? O pulso gerado, à medida que passa pelos pontos da corda, faz cada um deles subir e descer. No entanto, quando esse pulso ele atinge a extremidade fixa na parede, né? Por exemplo, quando ele tenta o quê? Ele tenta movê-la, certo? Ele tenta mover essa parede quando o pulso chega até aqui, né? E a parede, né, de acordo com a terceira lei de Newton, que é chamada de ação e reação, ela reage sobre a corda, né, gerando um pulso refletido, invertido, né? É como se fosse a ação e a reação. Diz então que o pulso refletido ele está em oposição de fase, certo? A gente chama de oposição de fase em relação ao pulso incidente, tá certo? A gente chama de oposição de fase. Pois se esse pulso incidente ele provoca um sobe e desce, o refletido provoca um desce e sobe, né? Então nós temos aqui um sobe e desce, aqui tem só um desce e sobe. Então a gente chama isso de oposição de fase, tá certo? Então vamos ver agora outro caso em que a extremidade é livre, né? Então nós temos aqui o pulso incidente, né? Que vai se propagar aqui na corda. Quando chega aqui essa extremidade é livre, né? Ela não é fixa, tá certo? E aqui temos o pulso refletido, tá certo? Então a extremidade livre ela está sendo idealizada como um anel leve, né?
que pode deslizar sem atrito ao longo de uma haste, né? Que essa extremidade aqui, ó, é como se tivesse um anel que pudesse se mover aqui livremente. Aqui também. Então ela pode se movimentar ao longo desse objeto aqui, tá certo? Essa extremidade aí, ela não é fixa. Então quando o pulso atinge este anel, né? O sobe e desce, né? O pulso é refletido sem inversão. Então não tem inversão. Esse tipo aqui de extremidade livre, né? Dizemos então que o pulso refletido ele está em fase, né? Aquele exemplo anterior ele estava em oposição de fase. E quando ele vai assim, incide e reflete no mesmo, né? Com essa extremidade livre, né? Nós temos aí um pulso, né, refletido que está em fase. Com o pulso incidente, né? Pois se tanto um como o outro, eles provocam uma movimentação de sobe e desce, né? A gente pode dizer assim também. Eles estão em fase, né? Porque tanto um como o outro provocam essa movimentação de sobe e desce. Esse fato ele é facilmente aceitável pois se alguém executasse no anel um movimento de sobe e desce, seria gerando um pulso que se propagaria para a esquerda, né? Com as mesmas características do pulso refletido, tá certo? Então a extremidade livre ela costuma ser obtida na prática amarrando-se um barbante muito leve, flexível e não elástico na extremidade da corda. Se a gente fizer isso também, né? Temos aqui uma extremidade de uma corda e amarrar aqui um barbante muito fino aqui na parede, ó. Esse barbante aqui muito fino aqui, ó, ele faz também esse papel do anel que tem bem aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui para nós vermos melhor. Temos aqui a extremidade da corda presa a um anel. E esse anel ele pode percorrer livre esse movimento aqui. Ele pode fazer esse movimento aqui de sobe e desce, né? Que é o que compensa o pulso aqui e voltar a ser refletido, né? Sem ter oposição de fase, tá certo? Aqui não tem oposição de fase. Esses pulsos eles estão em fase, produzem o mesmo movimento de sobe e desce, tá certo? Então vamos ver agora a reflexão de ondas, né, que se propagam na superfície de líquidos, tá certo? As reflexões de ondas bidimensionais e tridimensionais elas podem ser representadas por seus raios de onda ou pelas suas próprias frentes de onda. Usando raios de onda como representação, nós podemos obter essa figura aqui, ó. É o último para o entendimento das duas leis que regem a reflexão, tá certo? Para qualquer tipo de onda. Então aqui nós temos um raio de luz, né, incidente. Ele incide aqui numa superfície refletora e reflete. Essa reta aqui tracejada a gente chama de reta normal, certo? E aqui nós temos o chamado ângulo de incidência, né? Onde é que fica localizado esse ângulo de incidência? Fica localizado aqui, ó, entre o raio incidente e a reta normal. E esse outro ângulo aqui, ó, entre a reta normal e o raio refletido, é chamado de ângulo de refração, de reflexão, né? Perdão, ângulo de reflexão. Então esse aqui chamado de ângulo de incidência, e esse R aqui é chamado de ângulo de reflexão. Vou colocar aqui para a gente não confundir com o ângulo de refração, para não confundir, tá? Então assim, a gente pode tirar duas leis a partir daí, certo? A primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, a superfície refletora no ponto de incidência, eles estão contidos sempre no mesmo plano, né? Eles são coplanares, tá certo?
Então aqui todos, ó, o incidência, né? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, eles estão aqui no mesmo plano. Então a gente diz que eles são coplanares, tá certo? Essa é a nossa primeira lei. O raio incidente, vírgula, o raio refletido e a reta normal eles estão no mesmo plano, então eles são coplanares. A gente pode dizer isso na primeira lei. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, eles são coplanares. Eles estão no mesmo plano. Já a segunda lei, também da reflexão, né? O ângulo formado pelo raio incidente e a reta normal, né? Eles são sempre de mesma medida. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo I é igual ao ângulo R. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Certo? Então, essas são as duas leis que a gente pode enunciar aqui do fenômeno da reflexão, tá certo? O raio incidente, o raio refletido, a reta normal, eles são coplanares, eles estão contidos no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão eles têm sempre o mesmo valor. Então, se o ângulo de incidência aqui for 45 graus, o ângulo de reflexão também é 45. Certo? É bem simples de lembrar aí. Tudo bem? Vamos para o próximo fenômeno. Gente, outro fenômeno bem comum a gente estudar na ondulatória chama-se refração. É quando a onda ela muda de meio. Lembra que na reflexão a onda incide e retorna para o mesmo meio? Quando acontece isso, é chamado de reflexão. Agora, quando a onda vem e muda de meio, a gente chama isso de refração, tá certo? Então, como é que a gente pode definir refração, né? Eu botei aqui para vocês, ó. Chama-se refração de uma onda a passagem dessa onda de um meio para outro, de características diferentes. Por exemplo, aqui a gente vai trabalhar a ideia de meios. Meios são regiões. Aqui imagina a região contida de ar e aqui um recipiente, né, um aquário que contém água. Aí nós estamos emitindo aqui um raio de luz, né? Esse raio de luz, ao vir do ar para mudar de meio aqui, ó, para a água, ele atravessa, só que ele sofre uma refração, certo? Ele sofre um desvio na trajetória dele. A trajetória real dele era para ser essa ponte toda tracejada aqui, tá certo? Linha reta. Só que a gente percebe um leve desvio, né? E esse desvio a gente chama de refração. Então é bem simples de entender, né? Então aqui acontece o seguinte, ó. Algumas características aqui mudam. Por exemplo, a velocidade aqui, ela vem e ela sofreu refração, então a velocidade diminuiu. Para ser mais exato, ó, vamos imaginar aqui uma reta imaginária, que a gente chama de normal, né? Pronto, ó. Imagina essa reta imaginária aqui, ó, uma reta que a gente chama de reta normal. Aí o que é que aconteceu? Se o raio de luz, ao adentrar de um meio para outro, ele sofreu um desvio, se aproximando da normal, como aconteceu aqui, significa dizer que a velocidade dele reduziu. Tudo bem? Se o raio de luz sofreu um desvio, se aproximando da normal aqui nesse segundo meio, é porque a velocidade dele diminuiu. Agora, se afastou da normal, vamos imaginar que o raio tenha vindo para cá, ó. Aí significaria dizer que a velocidade dele tinha aumentado, tá certo? Lembrando que aqui dentro tem água, um meio mais denso. Então, o raio de luz está vindo aqui de um meio mais refringente
Então, menos refringente para um meio mais refringente, o meio menos denso para um meio mais denso, né? O ar e a água. Então esse meio onde tem o ar a gente chama de meio 1, né? Meio N1. E onde tem a água a gente chama de meio 2. Meios são regiões. Ok? Então a refração nada mais é do que isso. Esse desvio aí, a trajetória do raio, né? Aí aqui também vai entrar a ideia dos ângulos, gente. Nós temos aqui, ó, entre a reta normal e o raio incidente, né? Vou chamar de RI. Esse outro raio aqui eu vou chamar de RE, raio de refração. E aqui é o raio de incidência. Temos um ângulo aqui, né? Ó. Por outro lado, nós temos também... Cadê o pincel preto? Por outro lado, nós temos também aqui um outro ângulo formado entre o raio refratado, né? Aqui, ó. Entre o raio refratado e a reta normal. Isso aqui é o ângulo de incidência, né? E aqui eu chamo de ângulo de refração, né? Vou chamar de chamar isso aqui de θ I. Esse aqui eu vou chamar de θ RE. θ RE. Ok? Então esse θ I é o chamado ângulo de incidência. Ângulo de incidência. E o θ RE chamado de ângulo de refração. Pronto, só pra gente dar nome aí aos bois, né? Então, gente, o que acontece? A primeira lei da refração diz o seguinte: o raio incidente, a normal e a fronteira no ponto de incidência, e o raio refratário estão contidos no mesmo plano. Eles são coplanares, certo? O raio incidente, o raio refratado, né? E a reta normal, a normal fronteira, né? Eles estão contidos no mesmo plano. A segunda lei é também chamada de lei de Snell. Então, o que acontece na segunda lei? Na segunda lei, ele diz o seguinte, ó, da refração. Se eu pegar o seno do ângulo de incidência, dividir pelo seno do ângulo de refração, eu vou obter a razão entre as velocidades. Ó. Velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2. Ou também comprimento de onda no meio 1 pelo comprimento de onda no meio 2. Eu vou obter essa razão aí, gente. Certo? Isso experimentalmente o Snell demonstrou, né? E eu não vou fazer essa demonstração porque não precisa, né? Só pra gente saber. Então eu posso separá-las aqui em expressões, ó. Por exemplo, ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual a V1 sobre V2, que são as velocidades nos meios, ó. Aqui ele vem com a velocidade V1, mudou de meio, velocidade V2. Então, essa primeira equação aqui eu uso essa. Ou posso pegar e obter essa segunda equação aqui, ó. Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual ao comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2. Eu posso separá-las assim, tá certo? Essas expressões assim, e usá-las de acordo com as grandezas que eu tenho envolvido. Eu sempre relaciono essas grandezas com o seno do ângulo, os ângulos de incidência e do ângulo de refração. Lembre-se, aqui não é a reflexão. Na reflexão esses ângulos eram iguais, aqui não, aqui os ângulos são diferentes. Beleza?
Vamos lá, continuar. Então vai anotando aí, ó. A gente vê aqui como é que a gente chega naquela outra expressão, né? Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é a razão entre a velocidade dos meios, né? V1 e V2. V1 é aquele primeiro meio lá que a gente chamava de ar, e o V2 é aquele meio que a gente chamou de água, tá certo? Como é que a gente chega lá? Então eu vou partir disso aqui, ó, que V é igual a lambda vezes F. Velocidade de propagação é comprimento de onda vezes a frequência. Então vou substituir, ó, seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração vai ser igual V1. V1 é lambda 1 vezes a frequência. Então eu vou substituir V1, que é lambda 1 vezes a frequência. Assim como V2. V2 também eu posso representar da mesma forma. V2 é o comprimento de onda 2 vezes a frequência. Aí você pergunta aqui, gente, ó, por que eu não boto frequência 1 e frequência 2? Lembra que eu falei para vocês, a frequência, uma vez gerada, ela não muda. Ela é como se fosse a impressão digital de uma onda, tá certo? Que pode mudar a velocidade de propagação, inversão de fase e tal, várias coisas podem mudar, mas a frequência não muda. Então essas frequências elas são iguais, ó, elas podem ser canceladas. Então resultando em seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração igual a lambda 1 dividido por lambda 2, ó, que é a razão entre os comprimentos de onda. Então de uma você facilmente chega na outra, usando apenas a equação fundamental da ondulatória. Beleza? Vou fazer um exemplozinho sobre a refração, né? Para fixar melhor as ideias, certo? Então, estou aqui na minha sala de aula improvisada, né? Dentro do meu carro. E vamos lá. Para tentar evitar um pouco o barulho da ventania, né? Que aqui venta demais. Então vamos lá, o que diz a questão? A figura mostra a curva de ondas onde há uma região rasa e outra região funda, né? Com uma régua são provocadas perturbações periódicas, né, retas a cada 0,4 segundos, que se propagam na superfície da água. Então vocês vão anotar aí que eu vou precisar apagar, viu? Dá pausa, né? Aí tá aqui a curva de ondas com a parte rasa e a parte funda. Contém água, né? É um recipiente que contém água dentro. A curva de ondas. Né? Aí tem aqui o desenho de como ficou, né? Ó. Meio 1 e aqui o meio 2. Aqui é o ângulo de incidência, aqui é o ângulo de refração. Né? Para não confundir, vou colocar RE aqui. Certo? Aí nós temos aqui, ó, o comprimento de onda 1, o comprimento de onda 2, que é o raio refratado, aqui que é o ângulo de refração, e aqui é o ângulo de incidência, que é a velocidade V1 na água rasa, e aqui é a velocidade V2 na água funda. Certo? Agora vamos lá. Sabendo que o comprimento de onda 1 é igual a 2 centímetros, o ângulo de incidência é 30 graus, e a velocidade no meio 2 é 5 raiz de 2 centímetros por segundo, determine. Então a coisa aqui, ó, o comprimento de onda está em centímetros, a velocidade também está em centímetros, o tempo já está em segundos, então não precisa transformar ninguém, né? Já está tudo ok. Aí o que ele pede? A velocidade V1, né, que é a velocidade de propagação aqui na água rasa, bem aqui esse meio. O comprimento de onda 2, que é o comprimento de onda aqui, ó, no meio 2, que é a região funda, e o ângulo de refração, que é esse aqui, ó. Certo? Os livros costumam fazer isso, mudar a linguagem aqui, a simbologia, né? Mas aqui é o θi e aqui é o θRE. Tá certo? Para não confundir. Então vocês anotam aí
né? Ler de novo o que está pedindo, que eu vou precisar pagar, que eu vou precisar do espaço. Beleza? A gente calcular V1. Certo, então vamos lá. No item A, ele quer saber quem é V1. Beleza? Então, V1 é a velocidade de propagação naquela região rasa. Então, para calcular V1, eu vou ter que usar a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. Então, se eu quero V1, vou ter que usar o lambda 1. Beleza? Aí, o lambda 1 ele deu na questão, é 2 centímetros. O período ele diz que era 0,4 segundos, né? Então, agora eu posso encontrar quem é V1. Então, V1 vai ser igual a lambda 1, que é 2 centímetros, vezes a frequência. Só que a frequência ele não deu, mas nós sabemos que a frequência ela é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Então aqui é 1 sobre t. Certo? A frequência é o inverso do período. Aí 1 sobre t é a mesma coisa de 1 sobre o tempo que ele deu, 0,4. Então a velocidade V1 vai ser 2 dividido por 0,4. Então a velocidade V1 vai ser igual a 2 dividido por 0,4 vai dar 5 centímetros por segundo. Pronto, tá aqui a velocidade de propagação da onda na região rasa. Beleza? Continuando no item B. No item B ele quer o comprimento de onda lambda 2, né? Na região funda. Então vamos usar também a equação V igual a lambda vezes F. No caso V2, né? V2 ele deu na questão que era 5 raiz de 2, né? Centímetro por segundo. Foi isso? O período nós sabemos que é 0,4, né? Já que o período não muda, né, na refração, nós temos que V vai ser igual a lambda 2 vezes a frequência, que é 1 sobre o período. Então, o lambda 2 vezes 1 é lambda 2 igual, multiplicando aqui em forma de x, ó, período vezes V2. V2 vezes o período. Então, lambda 2 vai ser igual a V2, que é 5 raiz de 2, vezes o período, que é 0,4. Beleza? Então, lambda 2 vai ser igual a 5 vezes 0,4, vai dar 2, né? Aí repete a raiz de 2, 2 raiz de 2 centímetros. Beleza? Então essa é a resposta. Vamos para o item C. Bom, no item C ele pede quanto é o ângulo de refração, né? Então nós temos que usar a lei de Snell, que é seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração vai ser igual a razão comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2, né, que nós já sabemos agora, que vai ser igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2. Ok? Então o que é que nós temos aqui? Vamos pegar, não vai precisar nem desse aqui, vou igualar logo as velocidades, só para a gente lembrar. Então o ângulo de incidência, né, ele disse que era 30 graus, então é seno de 30 dividido pelo seno do ângulo de refração, que vai ser igual a velocidade no meio 1, ele falou que era 2, né? É isso? Não, velocidade não, comprimento de onda, perdão. Vamos usar os comprimentos de onda. Informações que foi dada. Então é 2 dividido pelo o comprimento de onda 2. Nós encontramos agora que era 2 raiz de 2, não é isso? Pronto. Mais fácil assim. Ok?
Tá, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui, posso simplificar, né? Ó, fica 1 sobre raiz de 2. Seno de 30 graus sobre seno de θRe é igual a 1 sobre raiz de 2. Vou multiplicar aqui em forma de x. Ó. Então fica seno de θRe, seno do ângulo de refração, é igual a seno de 30 vezes raiz de 2. O seno de 30 é 1 meio, né? Vezes raiz de 2. Não é isso? Seno de 30 1 meio. Então fica seno de θRe igual a raiz de 2 sobre 2. Aí qual é o ângulo cujo seno da raiz de 2 sobre 2? É 45 graus, não é isso? Então esse é o ângulo de refração. Beleza? Então é isso. Então, gente, no item C também eu poderia ter feito assim, ó, seno de θi sobre seno de θRe. Se eu usar essas velocidades, ó, vamos ver se daria a mesma coisa, né? Então ficaria seno de 30 graus sobre o seno do ângulo de refração. A velocidade V1 nós encontramos no item A, né, que é 5 centímetros por segundo. E a velocidade V2 foi dada na questão, que é 5 raiz de 2. Então fica até mais fácil, ó. 5 por 5 fica 1. Então fica seno de 30 sobre seno de θRe igual a 1 sobre raiz de 2. Aí é só substituir. Seno de 30 é 1 meio. Então fica multiplicando aqui em forma de x. Ó. Seno de θRe vezes 1 dá seno de θRe. O seno de 30 é 1 meio vezes raiz de 2. Seno de 30 vezes raiz de 2. É 1 meio vezes raiz de 2. Então fica seno de θRe igual a raiz de 2 sobre 2. Daria a mesma coisa. Qual é o ângulo cuja o seno da raiz de 2 sobre 2? É 45 graus. Então nós iríamos obter o mesmo valor, né? Se eu quisesse usar a outra regra da lei de Snell. Bom, gente, outro fenômeno ondulatório interessante também é a ressonância. Então, um sistema físico é dito em ressonância como um agente excitador quando recebe excitações periódicas em uma frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Então, se os dois sistemas eles entram em ressonância, né, significa dizer que as frequências deles foram igualadas. Então, por exemplo, existem muitas questões também que falam que um cantor de ópera, né, ele é capaz de quebrar uma taça de vidro, né? Então aqui, gente, nesse caso é possível sim. O que acontece? A taça de vidro ele vai ter uma frequência natural, né? E a onda sonora lançada da boca do cantor, né, também existe uma frequência, uma certa frequência. Então, certo momento que essas frequências elas se igualarem, né, frequência natural com a frequência da onda sonora liberada pelo cantor, né, quando essas frequências se igualarem, né, eles entram em ressonância, né, e a taça ela simplesmente quebra, né. Acontece, por exemplo, também quando nós temos um avião passando próximo de uma janela de vidro, né? Aquela janela começa a trepidar, né? Entrando em ressonância com a frequência do vibração do barulho do avião, né? A frequência da onda sonora emitida. Então, são exemplos de sistemas que entram em ressonância, né? Para quem assistiu aí Dragon Ball Z, né, tem um episódio que o Gohan, ele é aquele protetor mascarado, né? Ele tá na escola, doido para sair para proteger os povos, né? E ele começa tá durante uma aula, ele começa a bater o pé, né? Ele fica fazendo aquele movimento de batida no pé até a escola toda começar a tremer, né? O pessoal pensa que
é um terremoto. Mas na verdade é a frequência de oscilação do movimento do pé do Gohan que entra em ressonância com a escola, né? Então ali é um caso possível também, né? É exemplo de ressonância, né? A física do Dragon Ball Z, certo? Então entrar em ressonância é isso. Bom, gente, outro fenômeno também bastante estudado na ambulatória, né, é o fenômeno da interferência. O fenômeno da interferência, né? Eu coloquei um exemplozinho aqui bem simplesinho para mostrar para vocês como é que acontece, né? A interferência na verdade é o ponto de encontro de duas ou mais ondas. Ponto de encontro de duas ou mais ondas, dependendo de acordo com a frequência, certo? Então imagina o seguinte, ó, tem uma estação de rádio transmitindo, né, uma certa rádio, né? Aí o que acontece? Transmitindo para o seu rádio. Aí uma rádio pirata, né, copia o sinal, né, e envia na mesma frequência a sua transmissão lá do que eles querem transmitir. Aí o que eles fazem? Eles emitem na mesma frequência. Então naquele ponto onde essas ondas vão se encontrar, é que a gente chama de ponto de interferência. Aí o que acontece? O seu rádio ele vai captar como se fosse essas duas rádios ao mesmo tempo. É o processo da rádio pirata, que a gente chama, né? Aí esse ponto de encontro que a gente chama de ponto de interferência. Beleza? Então é isso que acontece. Por exemplo, quando você anda de avião, né, eles pedem para você desligar os seus celulares, né, computadores, porque ali podem atrapalhar o sistema de navegação do avião, né? Então que eles recebem ondas eletromagnéticas, né, diretamente da estação, né? Então nós temos, vamos supor que a estação, né, que emite ondas para eles, para os pilotos se orientarem, certo? Aí vamos supor que você está com o celular ligado, recebendo uma chamada, né? Então vai que essas duas ondas elas se cruzam. Quando elas se cruzam, tem um ponto ali de interferência, né? Aí que pode danificar o aparelho do piloto, né? E esses dois sinais, né, causam uma interferência no registro do sinal que vem da torre, né, de comando do avião. E isso o avião pode perder a sua orientação, né? Então por isso que o pessoal pede para você desligar os aparelhos, tá certo? Pronto, existe um fenômeno também chamado de difração. Difração de uma onda é um encurvamento sofrido por seus raios, né, quando a onda encontra obstáculos à sua propagação. Então vamos supor que aqui temos uma fonte de onda, né, aqui, ó, e ela vai emitir onda, um pulso de onda, ó. Essa onda vem se propagando. Imagina que aqui eu tenho um obstáculo, ó. Nesse obstáculo só tem dois buracos aqui que a gente chama de fenda, né? Quem demonstrou isso foi até Huygens, né? Christian Huygens. Então, quando chega aqui, essas duas fendas, elas se transformam como se fosse dois geradores de fontes separados, né? Então, essa onda aqui, ela se transforma agora em duas, ó, por causa da fenda. Inclusive com pontos causando interferência, tá certo? Então o que acontece é isso, a onda se difrata, né, em duas novas ondas devido às fendas abertas, tá certo? Então cada ponto da frente de onda atravessa a fenda, ele se comporta como uma fonte de ondas elementares. É como se aqui fosse fontes de ondas também, né, que geram essas outras duas ondas diferentes, tá certo?
E o que mais eu posso falar para vocês, ó? Então, quando a onda ela vem se propagando, que ela encontra obstáculos, ela procura um meio para poder atravessar, né? E continuar a sua propagação. Gente, outro fenômeno interessante também é a polarização. Ela ocorre principalmente nas ondas transversais, né? Especificamente na onda eletromagnética. Por exemplo, aqui a luz. Ó. A luz ela emana brilho em todas as direções, né? Então, o que acontece? Se eu colocar aqui um filtro, que eu chamo de polarizador, né, com a única direção que passa a luz, o que acontece? As outras direções da luz vão ser canceladas, só vai passar o que está na vertical aqui, ó. Tá vendo? Porque só... Então isso aqui a gente chama de polarizador. Polarizador. E aqui a gente diz que é uma onda polarizada. É um filtro das demais ondas, né? Então, por exemplo, no nosso celular, nós temos a opção de receber somente um tipo de chamada, né? Imagina o seguinte, ó. Você tem o seu celular e 3 pessoas diferentes, né, vão ligar para você. 3 números diferentes vão ligar para você. Aí você vai receber aqui do primeiro, né? Vai receber a ligação do número 1, aí tem o número 2 e o número 3 tentando ligar também. Só que eles não vão conseguir, por quê? Porque o polarizador do seu celular escolheu somente da pessoa 1 para atender, certo? Então é basicamente assim que funciona, ó. Tem a luz em todas as direções. Ao passar pelo polarizador, ele só deixa passar aqui, nesse caso aqui, as que estão na vertical, ó, somente esses raios aqui na vertical que vai passar, certo? Você pode fazer isso também em casa. Você pega uma lâmpada, uma caixa, aí faz um corte na caixa e à noite você acende para ver a projeção em uma parede, né? Você vai ver que a projeção vai ser apenas no eixo que você cortou, certo? Então ali a caixa está fazendo o papel de um polarizador, beleza? Também é um fenômeno da ondulatória, né, que cai bastante nas teorias aí, né? Principalmente no Enem. Esses fenômenos ondulatórios eles são muito cobrados. Então é isso, gente. A gente, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, né? Mais fazer uma leitura. Na próxima semana a gente vou passar uma atividade sobre esses assuntos, tá certo? E estudem.